O ano é 2018. A Marvel tá bombando com os filmes do MCU. A DC tá fazendo umas merda que ninguém se importa. E a Sony tem a brilhante ideia. E se a gente fizer o nosso universo cinematográfico focado nos personagens do núcleo do Homem-Aranha? Só que aí teve um cara nessa reunião que teve a brilhante ideia. E se a gente fizer esse universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha? Assim nasce o SSU, o Sony Spider-Man Universe. Os caras tiveram a cara de pau de botar Spider-Man no nome sem ter o Spider-Man. É o Homem-Aranha! O Homem-Aranha? Onde? Onde? Esse universo começou em 2018, sendo o primeiro filme do Venom, e ele finalizou em 2024, com o filme do Kraven o Caçador. Nesse meio tempo aí tivemos duas obras-primas da sétima arte, que são Morbius e Madame Teia. E eles ainda tinham planos para um filme da Gata Negra e da Silver Sable, um filme do Sexteto Sinistro e um filme do El Muerto. Sim, El Muerto. Os fãs do El Muerto ficaram muito bravos quando o filme foi cancelado, porque ele tem uma legião de fãs, né? Não mexam com os fãs do El Muerto, nós somos ninguém, porque ninguém se importa com esse cara. A verdade é que a Sony tinha como plano ingressar esses personagens dela no MCU. Só que eu acho que os caras da Marvel tiveram a consciência de falar assim, meu, a gente já tem um monte de merda fazendo aqui. Não vamos pegar a merda dos outros e juntar na nossa merda. Porque vai ficar só um montão de bosta. É um belo monte de cocô. Nessa, então, a Sony quis criar o seu mundinho sozinho e eles não colocaram o personagem principal desse mundinho. Essa foi uma ideia idiota que estava fadada ao fracasso. Não tinha como dar certo. Ou será que tinha? Eu coloquei para mim mesmo o desafio. Como eu faria um SSU, um universo de personagens do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, de um jeito que ficasse pelo menos assistível, porque a Sony fez só um monte de porcaria que o pessoal não consegue nem assistir. Para fazer esse desafio, eu coloquei a mesma regra. Eu não vou poder incluir nenhum dos Peter Parkers que a gente já conhece. O Tom Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland. Então, eu vou começar da mesma forma que a Sony começou, com o Venom. O filme do Venom 1 eu não mudaria muita coisa, até porque o filme, eu acho ele um bom filme. Eu começaria com esse mesmo filme, não mudaria muita coisa do roteiro, exceto que eu colocaria um detalhe. O Ed Brock não vive em Nova York porque ele está sendo caçado, metaforicamente, por lá, por ser um repórter muito polêmico. Porque ele tem a fama de expor pessoas que até mesmo contar inverdades somente para chegar num objetivo de ser um grande repórter. Além desse detalhe, eu incluiria um novo personagem. O McGargan seria um dos capangas da Fundação Vida, que é aquela agência que tem lá no filme. O McGargan, para quem não sabe, é o Escorpião. Só que nesse filme eles não seriam o Escorpião ainda. E essa seria a única diferença que eu colocaria nesse filme. O filme 2 seria Venom 2 também. Aqui, os vilões seriam o Escorpião, que aquele seria de fato o Escorpião, e teremos também, eu já incluiria o Shocker como um dos capangas junto com o Escorpião. E a gente teria menções de que os dois trabalham com um cara chamado O Chefão. O combate entre os dois ia ocorrer. Nessa, o Ed Brock também estaria sendo caçado pela polícia por conta de todo o massacre que ocorreu na Fundação Vida. Ele estaria sendo caçado porque a polícia acha que ele foi o responsável por ter matado todos os funcionários de lá. No final do filme, o Ed ia se separar do simbionte e quem ia pegar o simbionte seria o Escorpião. O Ed ia parar na prisão e o Escorpião com o simbionte ia levar até o chefe dele. Show. Ah, tem um pós-crédito.
O primeiro pós-crédito seria o Mac Gargan se tornando o Venom. E o segundo pós-crédito seria o Ed Brock com o seu parceiro de prisão, que seria Kratos Cassidy. Terceiro filme seria Black e Silver, Preto e Prata, um filme que a Sony não fez, da Black Cat e da Silver Sable. Eu acho que o nome em português ia ficar meio feio, né? Preto e Silva. Preto e Silva. Preto e Silver. Preto e Prata? Meu Deus! Quase! Mas o nome em inglês eu acho que ia ficar muito legal. Black and Silver. Parece nome de jogo do Pokémon. Nele já ia começar com a Black Cat invadindo a Oscorp de forma bem furtiva, sendo bem ladra de filme mesmo. Ela entra lá e rouba uma amostra e sai com a maior tranquilidade. Ela entrega essa amostra pro Cavaleiro de Prata, que é um dos vilões do núcleo mafioso do Homem-Aranha, que nunca foi explorado em quase nenhuma mídia, e entrega para ele essa amostra. Ele faz o pagamento para ela e naquela mesma noite a gente vê ela ligando para alguém, um tal de Rei de Cabeça de Martelo. E ela fala: olha, a amostra tá com o Cavaleiro de Prata. Se você quiser, por 10 milhões eu pego para você. Ou seja, tipo, a moça vê que ela não tem nenhum caráter, não é um ladrão com honra. Ela rouba de um, dá pro outro e rouba do outro para dar pro um e ganha dos dois lados. Só que enquanto ela tá negociando com o Cabeça de Martelo, ela vê que uma mulher vestida de branco entra na mansão do Cavaleiro de Prata e começa a matar de forma furtiva os capangas dele, a Silver Sable. A Black Cat pensa então que é alguém tentando roubar a amostra para vender para uma outra pessoa. Ela entra lá na mansão, as duas têm aquele embate, porque filme de herói tem que ter briga de dois heróis. As duas começam um embate e quem surge então? O Venom e o Escorpião. No filme anterior a gente viu ele se transformando no Venom, aqui ele aparece como o vilão principal. O Cavaleiro de Prata então acorda e vê as duas e o Venom lá, então ele pensa: bom, esse pessoal todo aí tá junto para roubar a amostra de mim. As duas garotas fogem do Venom ou Escorpião e ele coloca os capangas atrás das duas. A Silver Sable então vai explicar que aquela amostra é justamente o simbionte, que com ele o Cavaleiro de Prata vai fazer um exército de Venoms e que as duas precisam impedir ele. A Black Cat então se compadece, né, dessa história e fala assim: não, beleza, então vamos se unir, fazer essa aliança aqui, vamos pra cima do cara e vamos impedir que ele faça um exército de Venoms. Nessas duas vão conseguir derrotar o cara, vão conseguir pegar a amostra de volta. Nesse meio tempo elas também vão derrotar o Venom e o Escorpião. Vão ser 2 pós-créditos. O primeiro, a gente vai ver que a Black Cat ficou com a amostra, ou seja, ela provavelmente vai vender para uma outra pessoa futuramente. E o segundo seria o simbionte saindo do Escorpião e indo atrás do Ed Brock de novo. Continua a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Que é isso? Vai me fazer uma serenata? Quarto filme vai se chamar Oscorp. Os nossos núcleo de protagonistas: Curtis Connors, Otto Octavio e eu sempre esqueço o nome desse cara, Miles Warren. Pra quem não sabe, esse cara vai virar o Chacal futuramente. Aqui a gente mostra como os 3 cientistas são os top. Os caras manjam demais. Apesar de cada um ter a sua área dentro da Oscorp, os 3 são muito inteligentes e trabalham muito bem com isso. A gente vê então o Norman chegando e dá um esporro no Otto, porque ele tá estressado, tá vendo um monte de coisa acontecer lá na... Ele perdeu a amostra do simbionte que ele tinha, ele tem gente invadindo o escritório dele o tempo todo, e ninguém conseguiu pegar a criminosa. E o Otto atrasou o prazo de um exoesqueleto que ele estaria construindo para os soldados da Oscorp. Aqui a gente também veria que a Oscorp absorveu o que seria a Fundação Vida lá no primeiro filme do Venom. Comprou tudo que eles tinham e com isso eles pegaram todos os estudos que eles tinham sobre o simbionte. Então ele tá muito pé da vida porque perderam uma coisa que é
seria uma inovação para a ciência, né? E a gente vê também que ele tá com um projeto separado com o Miles, né? O Miles é um grande, nos quadrinhos ele é especialista em clonagem. E aqui ele tá falando pro Miles, tipo, meu, eu quero resultados, dá um jeito aí. E aí o Miles ia falar alguma coisa do tipo, é difícil fazer um clone de um clone. Fica muito instável, sabe? Deixando aquele suspense no ar, tipo, meu, eita, o que esse cara tá fazendo? E depois todo mundo fosse embora, o Connors ia ficar sozinho lá. Nessa a gente ia ver que o Connors tem um projeto separado dele, que é o projeto do soro do lagarto. Ele injeta a primeira vez nele e vira o lagarto sem controle totalmente. Ele destrói o laboratório inteiro, destrói todo o laboratório do Otto, do Miles, ele sai destruindo tudo. No final do dia, ele amanhece voltando a ser o Dr. Connors comum. Só que nessa, como ele destruiu todo o laboratório, o Otto não consegue finalizar o prazo que o Norman tinha dado para ele. O Otto, então, é mandado embora. E o Connors se sente mal, tipo, meu, vacilei, eu quero o lagarto, eu quebrei tudo, eu destruí tudo quando eu tava sem controle. E então ele vê no jornal que o Otto, com todo o estudo que ele tem, ele criou aquelas garras e tá indo atrás do filho do Norman, o Harry. O Harry é que ele teria uma idade ali de uns 27, uns 28, não seria nenhum adolescente, não é nenhum jovenzinho. Mas o Otto tá indo atrás desse garoto. O, o Connors ia se sentir culpado, conversando lá com a mulher dele, tipo, meu, ele foi demitido por minha culpa, ele tá estressado por minha culpa, ele vai fazer uma besteira por conta de algo que eu fiz. Aí ele pensa, talvez haja um jeito de eu conseguir controlar pelo menos um mínimo do lagarto para impedir o Connors, para impedir o Otto. Então ele chama o Miles e os dois trabalham num soro um pouco aprimorado que dá um pouco de consciência pro Connors. Ele vira o lagarto então uma última vez e vai até o Otto e impede ele. O Otto seria preso no final do filme e ele ia largar o lagarto de vez. O lagarto. É quase, foi É. quase. Aqui a gente teria 3 pós-créditos diferentes. O primeiro seria o Craven, o caçador, lendo um jornal sobre uma criatura que ninguém nunca tinha visto aparecendo em Nova York. Ou seja, o que pode chamar mais atenção de um caçador do que um lagarto gigante correndo por Nova York? O segundo pós-crédito, a gente ia ver o Otto na cadeia, conhecendo o Escorpião e o Shocker. Já temos aí metade do Sexteto Sinistro formado. E o último seria o simbionte encontrando o Venom. Encontrando o Ed de novo e se unindo a ele. Não. O terceiro pós-crédito seria no escritório do Miles Warren tem um frasco que tem o desenho de uma aranha. E seria só esse. Tipo, o que será que ele tá tramando? Quinto filme, Venom 3, Tempo de Carnificina. Só que o meu filme vai ser muito melhor do que aquela bosta que a Sony fez. A gente já ia começar com o simbionte encontrando o Venom. Os dois se unem mais uma vez e eles quebram a cela e fogem. Só que nessa, um pedacinho do Venom ficou para trás. E encontrou quem? O colega de cela dele, Kratos Cassidy. Não é Kratos, é Cleitus Cassidy. Até nós! Os dois se unem e surge então um dos maiores vilões do Homem-Aranha e do Venom, que é o Carnificina. Eu sempre tive o costume de chamar de Carnage por conta que eu conheci ele através do jogo do PS1. Então pra mim é Carnage. Eu peguei o nome em inglês e abrasileirei.
O Ed, então, ele só pensa em fugir. Ele vai ser perseguido pela polícia, então ele só fala assim, meu, vou embora, vou pra outro país, vou pra outro estado, enfim, não vou ficar mais aqui, porque vai ser uma guerra constante fugindo da polícia, ficar me escondendo, vou pra um Brasil da vida pra sair do foco. Só que nessa, a gente vê que o Carnificina também fugiu da cadeia e tá fazendo um caos, porque ele é sádico. Então ele sai matando gente sem critério, é, sai causando caos na cidade, destrói carros, destrói prédios. Enfim, você deu uma arma de destruição em massa na mão de um cara que é psicologicamente instável. Então ele vai destruir tudo. O Ed vê essas notícias e pensa, meu, e aí? Ele tá com esse poder por conta da gente. O que a gente faz? O Ed diz, tipo, que não é nenhum herói. Isso ele conversando com o simbionte. Ele fala, meu, eu não sou nenhum herói. Não tenho, fiz muita besteira. Eu expus um herói em Nova York, criando uma notícia falsa de que ele era um herói corrupto, de que ele ajudava traficantes, de que ele ajudava bandidos. E nessa a gente já tem a ideia de que, tipo, meu, o Ed fugiu de Nova York porque ele expôs o Homem-Aranha. Sim, teríamos uma menção ao Homem-Aranha. E por que que não existe Homem-Aranha na Sony? Porque o Ed Brock expôs ele pra mídia e todo mundo acredita que o Homem-Aranha é um vilão. Então o Homem-Aranha resolveu se aposentar, sair de cena. E tudo por conta do Ed Brock. Porque na minha cabeça era impossível você criar um universo de personagens derivados do Homem-Aranha e não dar pelo menos uma explicação do porquê não existe um Homem-Aranha nesse universo. Essa seria a explicação. O Ed Brock fez ele se aposentar porque ele passou a ser odiado publicamente. Nessa, o simbionte também falaria que fez algumas atrocidades enquanto estava sob o domínio do McGargan, porque o McGargan também é um cara meio psicótico. E os dois pensam, meu, a gente fez coisas horríveis, somos seres ruins, porém, juntos, nós temos mais poder. E com grandes poderes, os dois decidem então que eles têm que parar o Carnificina. Os dois se unem com força e nessa aqui surge a aranha branca no peito dos dois e eles vão atrás do Carnificina para impedir ele. Depois de uma briga, eu acho legal no filme da Sony o confronto que rola na igreja. Isso aqui eu manteria. O confronto dos dois numa igreja eu acho que é poético. No final, o Kratos Cassidy seria derrotado, ele não iria morrer, ele iria voltar para a prisão, eles iam conseguir separar o simbionte do Carnificina e o Kratos Cassidy, e a Oscorp ia pegar o simbionte e o Kratos ia voltar para a cadeia. O Ed Brock e o Venom iam fugir de novo, continuar fugindo, e o pós-crédito seria mostrando duas cápsulas embrionárias na Oscorp com os nomes escritos Ben e Kane. Para quem conhece um pouco da mitologia do Homem-Aranha sabe o que tem para frente. Para mim, aqui finalizaria a primeira fase desses filmes da Sony. Eu deixei aqui alguns ganchos para o futuro, deixei um gancho para o Sexteto Sinistro, deixei um gancho pro tempo pro Carnificina Total, que eu gostaria de deixar de novo o Carnificina voltar mais para frente como um vilão ainda maior, né, com os outros simbiontes que ele acaba sendo líder. Deixei um gancho para outros vilões aparecerem também, para os clones do Homem-Aranha, já que a gente não vai poder usar Peter Parker. E deixei um gancho aí de possivelmente um outro Homem-Aranha aparecer também. Editor demite repórter por trabalho desleixado. Não! Não! Gostou de como eu decorei sua nova casa? Como se atreve? Como? Pra mim, essa seria uma ótima forma de iniciar esse universo de personagens do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, né? Eu dei um foco especial pro Venom, porque eu acredito que do núcleo do Homem-Aranha, ele é o personagem que se sustenta melhor sozinho, tanto que hoje em dia ele tem quadrinhos só dele, ele tem um monte de histórias derivadas que são somente dele, ele se tornou um personagem bem individual do Homem-Aranha, e ele também é um dos personagens que acredito que tem o maior carisma do núcleo do Homem-Aranha, né? Eu deixei aqui alguns ganchos para o futuro,
um gancho pro Sexteto Sinistro, um gancho pro Carnificina voltar, um gancho pra Oscorp, deixei também um gancho pros clones do Homem-Aranha, que é uma saga que daria pra trabalhar bem. E eu acredito que dessa forma eu conseguiria salvar o universo da Sony. Opa, e aí? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí um like e se inscreve para ver mais vídeos como esse. Aproveita e me deixa aí nos comentários também se você gostaria de uma parte 2, se você assistiria algum desses filmes que eu propus aqui. Até o próximo.